amigos, eu hoje, em Molhando Biscoito, vou trazer uma figura, eu chamo de carimbada. O cara é sensacional, é uma cabeça ótima. Ele é tão bom que para me ajudar, eu trouxe minha mulher, Andréa Castilho, para não ficar sozinho com ele. É um garoto, para mim, naturalmente. Para nós, né? Para nós. Você tem um filho com a idade dele. É um ano mais novo. Pois é, mas é uma cabeça sensacional. Com vocês... Fala, quem é? Cláudio André Castro. Isso, o André é para não se confundir com o Cláudio Castro. Fala, Cláudio, você tá bom, meu filho? Muito bem, uma alegria estar com você e com a Andréia aqui para falar do Rio, falar do que der. A gente está cada dia mais apaixonado por essa cidade, em que pese todos os problemas que ela tem. E eu gosto muito de falar de tudo que a gente tem feito e ouvir para ver o que mais que a gente pode fazer para essa cidade ir para frente, que ela está precisando ir para frente, né? A gente tem muito para realizar e apesar de você ter uma tenra idade, para mim, pelo menos, você tem muita história para contar. Você vem de uma família com muita história para contar sobre e para o Rio de Janeiro. Uma das coisas que eu já escutei, parece que foi o início de tudo, um bairro chamado Grajaú. O bairro do Grajaú foi idealizado, Castrinho, pelo meu bisavô, o engenheiro Richard, Antônio Eugênio Richard Júnior. E tudo é uma história que começa fantástica com uma conversa de vendedor, que é o que a gente aprende a ter nessa família, né? O meu bisavô era militar e ganhou, naquela época era comum, ganhou em 1906 uma passagem para conhecer a França. Quando se destacava, ele se destacou muito em algumas obras públicas que na época eram feitas pelo Exército e ganhou essa passagem. E aí foi para a França passar 6 meses e fez uma viagem de trem. Nessa viagem de trem, o trem deu problema por causa de uma avalanche, o trem teve que parar na França. E nisso que o trem parou meio que bruscamente, e um senhor meio que caiu e ele foi lá ajudar aquele senhor que estava no camarote ao lado. Aquele senhor era um homem chamado Marcel Bouilloux-Lafont. Marcel Bouilloux-Lafont era um dos principais banqueiros da França. Olha. E o meu bisavô, de descendência francesa, arranhava no francês. E conversou com ele e apaixonou ele pelo Brasil, pela ideia de vir para o Brasil. Uhum. E aí foi assim que a Companhia Brasileira de Imóveis e Construções, que é a nossa primeira empresa, a mãe das empresas do grupo, ela começou a funcionar aqui. O meu bisavô não era um homem rico, mas era um homem que eu não conhecia, mas que com certeza tinha uma conversa muito boa, né? Porque para poder fazer alguém no trem investir milhões aqui no Brasil, criaram essa companhia. O Marcel Bouilloux-Lafont é uma figura muito importante na França. Ele é o fundador da Air France, que se chamava Aeropostale. E ele acabou perdendo toda a sua fortuna nessa aposta na aviação, naqueles momentos iniciais da aviação. Mas antes disso, aplicou muito dinheiro aqui no Brasil e com o passar do tempo, o meu bisavô foi crescendo e se tornando sócio dele e acabou, no fim, virando dono. E aí começa a trajetória da família no mercado imobiliário, que meio que se confunde com a do Rio de Janeiro, porque nós entramos nesse mercado em 1911. Nós, a família, né? A família. Porque você não era... Não, eu não era... Ele estaria muito eu não tinha nem projeto, né? Não tinha nem projeto. E nós estamos, desde 1911, nesse mercado imobiliário acompanhando o Rio de Janeiro, a evolução do Rio de Janeiro, a verticalização da cidade, a construção, compra e venda. E naquela época, os empresários eram muito abrangentes, porque o meu bisavô, Richard, ele era presidente da Associação dos Fazendeiros de Laranja. Olha só. Presidente da Associação dos Proprietários de Imóveis e tinha construtora, tinha banco, tinha seguradora, que naquela época amarrava cachorro com linguiça, a pessoa conseguia fazer muita coisa. E fazia. Deixa eu dizer para vocês, porque a gente está falando de imóveis, ele, o nome dele é Carlos André Cláudio André Castro, mas ele é filho de um dos maiores, se não o maior, corretor de imóveis que o Rio conheceu, chamado
Sérgio Castro. Isso, exato. Sérgio Castro, aquela voz linda. É. Que fazer como é? Faz a empresa que resolve. A empresa que resolve. Exatamente. É esse slogan utilizado pela empresa desde os anos 50, né? Olha aí. É uma empresa com uma história realmente muito pungente aqui na cidade do Rio de Janeiro. Sim. É uma empresa de tradição. Mas eu quero saber ainda lá do Grajaú, que ele esteve conversando comigo, que quem fez foi o bisavô. Bisavô, o engenheiro Richard. Ele não era, você me contou, ele não era maranhense. Não. Mas viveu lá durante algum tempo. Viveu a vida inteira por alguma... Eu não sei exatamente o que o pai dele fazia, mas apesar dele ter nascido em Miracema, ele foi criado na cidade de Grajaú. E depois, quando fez a viagem, quando trouxe os investimentos aqui, foi a primeira grande companhia imobiliária brasileira, foi a nossa companhia, Cobic, Companhia Brasileira de Imóveis e Construções, que foi fundada com capital francês, né? Com a história que deve ter sido muito boa, que ele contou para o Marcel Bouillou-Lafon nessa viagem de trem. E desde então, a família tem atuado no mercado imobiliário. Ele morava em que cidade? Ele morava em Grajaú, a razão pela qual o bairro do Grajaú se chama Grajaú. Essa história fica muito interessante, porque o pessoal do Grajaú não deve saber Não disso. tem noção disso. Pois é. Inclusive, você estava me falando das ruas. Ele colocou o nome das ruas de cidades do Maranhão. São todas cidades do Maranhão. A maioria delas, entendeu? Tirando as que já existiam no loteamento prévio, do chamado Andaraí Grande. Certo. Que era Andaraí Grande que virou Grajaú. E ali ele coloca os nomes no loteamento aberto por ele. Ele coloca os nomes das cidades para homenagear o lugar que ele amava, que era o Maranhão. E é importante notar que essa construção do Grajaú é importante para a América Latina inteira, porque foi o primeiro bairro planejado da América Latina, né? Olha só. Era um bairro jardim. Olha, que beleza. E eu conheci muito o Grajaú, porque, como aluno do Colégio Militar, eu tive vários colegas que moravam no Grajaú, que era um bairro que tinha muito pessoal do Exército. Sim, sim. Da Era um bairro muito aprazível. E o que meu bisavô inventou, que foi o que fez, na época, o negócio dar certo, é que ele fez o loteamento e ele vendia o terreno em prestações. Quando você terminava de pagar a prestação, você recebia com a casa. Olha! Então você recebia a casa. E ele tinha, assim, eu cheguei a ver 600 projetos diferentes de casa que ele construiu no Rio de Janeiro inteiro. E aí era a cara de uma com a porta da outra e ia fazendo as misturas. E nós fizemos mais de 15 mil casas, tá? No Rio de Janeiro inteiro, de 1911 até 1943, nós construímos mais de 15 mil casas, vendendo as casas à prestação, a pessoa comprando o terreno e recebendo a casa. Olha que beleza. Você algum dia pensou em escrever um livro sobre isso? Nós fizemos o livro uma família no mercado, a saga de uma família no mercado imobiliário do Rio, né? E vamos lançar esse ano, já está pronto. Foi a historiadora Núbia Mellen que fez o estudo, e aí vai contar essa trajetória da família no mercado imobiliário, desde do tempo que amarrava cachorro com linguiça até os dias de hoje da governança corporativa. Né? E você, por favor, eu quero estar nesse lançamento. Aliás, nós. Senão, você sabe que eu vou me aborrecer com você. E como eu sou quase do teu tamanho... Sim. Vai ser muito interessante, porque é uma história pouco contada, né? A história de alguns bairros, de como é que as coisas acontecem, os negócios que a gente fez. A gente vendeu o Largo do Boticário inteiro e hoje virou o hotel da Rede Accor. Nós fizemos a venda do Teatro Riachuelo, que se chamava Cine Palácio. Nós temos, nos últimos 15 anos, nos preocupado em atuar em algumas negociações que têm uma importância cultural para a cidade, entendeu? Então fizemos muita coisa nesse sentido. O Hotel Santa Teresa, aquele que a Amy Winehouse se hospedou e ficou celebrizado, nós que fizemos o negócio também. Então a gente tem atuado muito em negócios emblemáticos para a cidade, assim como também na revitalização do centro do Rio, que é uma das minhas principais atuações hoje, fora do negócio imobiliário em si, mas dentro do negócio imobiliário, de uma certa forma. Que é uma necessidade, né? A gente passa no Rio hoje, precisa revitalizar o Rio, sabe? Está muito maltratado. O Rio é uma cidade que empobreceu muito, né? Pois e que não consegue descobrir
o óbvio, que a sua verdadeira vocação, fora o petróleo, é o turismo. Exatamente. Uma indústria limpa. É uma indústria inclusive. Pela história que você veio contando até agora, a sua família fez parte um pouco do plano diretor dessa cidade. Com certeza. Desde antes de existir esse negócio de plano, essa nomenclatura, já se fazia. E uma das razões que as nossas empresas apoiam várias iniciativas culturais, como, por exemplo, fizemos o restauro da igreja de Nossa Senhora da Lapa dos Mercadores. Vamos falar sobre isso. Com recursos próprios e justamente para doar um pouco, porque a gente vê, olhando para trás, que a gente também vendeu muito imóvel e que por conta do mercado ser assim, do capitalismo ser assim, a gente acabou sem querer ocasionando a destruição de muita coisa bonita, né? Então a gente hoje entende que tem uma responsabilidade social com a cidade do Rio de Janeiro e cuidar da parte cultural para que não se repita, sabe, aqueles quarto-sala de 17 metros quadrados em Copacabana, que acabaram destruindo lindas casas e que poderia ter sido feito uma coisa com a qualidade melhor. A gente participou disso tudo e, revendo o passado, vimos que é hora de fazer alguma coisa diferente. Então temos atuado no restauro de imóveis históricos, compramos o Armazém São Joaquim em Santa Teresa, um imóvel histórico que estava caindo aos pedaços há 40 anos. Exatamente. Restauramos, hoje é um lindo restaurante lotado que agrega pessoas no centro do bairro, entendeu? Atuamos nisso, estamos fazendo uma atuação grande na Rua do Ouvidor, grande no Arco do Teles. Fizemos o restauro de uma casa de 1920, um palacete em Laranjeiras, onde hoje funciona nosso centro cultural e também nosso departamento de imóveis de alto padrão. Então a gente está nessa, não de deixar de fazer os negócios, mas tentando fazer aqueles negócios que, além de serem bons para nós, são bons para o Rio também. Eu acho isso muito bacana. E eu estava vendo lá, eu estive lá na Rua do Ouvidor, tem algumas casas de vocês que vocês estão restaurando. Sim, diversas. O Rio de Janeiro é muito lindo. Eu, com 83 anos, andei muito no Rio de Janeiro. Eu sinto pena como ele está hoje. Sabe, está meio... Não sei, eu frequentei. Lembra, lógico, do Hotel Serrador? Sim, claro. Eu vendi o Hotel Serrador agora, no final do ano passado, e vai ser a sede da Câmara Municipal, né? Pois é. Tinha uma boate lá, sensacional, chamado Night and Day. Eu trabalhei nessa boate. Aquele edifício é um ícone da cidade. Exatamente. Foi com muito orgulho que a gente conseguiu concretizar um negócio que vai preservar o edifício para sempre. Agora o edifício nas mãos da Câmara Municipal vai se tornar útil novamente e num lugar brilhante. É um dos lugares mais bonitos do Rio de Janeiro. Quer dizer que vai ser na Câmara Municipal? A Câmara Municipal vai ser lá. Que beleza. É uma pena que nem todos os empresários primem justamente por guardar a história da nossa cidade. Porque, infelizmente, eu fui criada aqui na cidade do Rio de Janeiro, amo ser carioca, que eu acho que é uma referência, inclusive, mundial, ser carioca, e as pessoas não darem o valor necessário a justamente o turismo cultural na nossa cidade. Sim, o turismo não é estimulado, o turismo cultural. Nós temos muita história. O Rio de Janeiro, o centro do Rio de Janeiro é o berço da civilização brasileira. Exatamente. É a única cidade do mundo que foi capital de um império europeu sem estar na Europa. Né? Interessante. Então, você vê como já começa a cultura aí. Eu sempre disse que o Rio de Janeiro é o útero da cultura do Brasil. O que dava certo no Rio de Janeiro, dava certo no Brasil. E o que não dava certo no Rio de Janeiro, dava certo só naquele lugar que foi apresentado. Entendeu? Tanto é que nós tínhamos o Autódromo do Rio, nós tínhamos aquele aeroporto ali de Jacarepaguá. Nós tínhamos tanta coisa aqui. Foram acabando, a Bolsa de Valores também saiu daqui. Essa iniciativa importante de trazer uma bolsa de volta para o Rio de Janeiro, que está sendo tomada aí, com esse negócio de verde, crédito de carbono, eu acho isso muito importante, porque o Rio de Janeiro é uma cidade
aceita muito bem iniciativas inovadoras. É uma cidade para frente. Mas às vezes ele é para frente demais e não olha para o passado, né? Eu acho muito importante que a gente valorize esse nosso passado. Eu acho, independentemente de política, as iniciativas de reavivamento do centro da cidade, da administração atual, são excelentes, são ideias muito boas e a gente acredita muito que está dando resultado, porque eu vou lhe falar, em 3 meses nós alugamos 30 lojas no centro do Rio de Janeiro. Olha, é um referencial que nós, como cidadãos, não temos. Pois é, as coisas estão acontecendo. Essa ideia da prefeitura de subsidiar atividades de fundo cultural é espetacular, é inovadora, é uma coisa muito para frente. E vão abrir galerias de arte, galerias de fotografia, oficinas de teatro, museu da caricatura, museu da capoeira, negócio do carnaval, quer dizer, vai ter e a prefeitura teve uma inteligência muito grande de fazer tudo mais ou menos no mesmo setor. Porque se fizesse espalhado, ninguém percebe. Exatamente. As pessoas vão ver que no mesmo lugar, de repente, vão abrir diversos negócios, todos de fundo cultural. Por essa razão, a gente já tem visto no sábado o centro da cidade lotado, a região da Praça 15. E quando tem gente, aí tem segurança. Lógico. Exatamente. É uma coisa que vai melhorando aos poucos e a gente sente uma melhora. E o centro da cidade do Rio de Janeiro ainda tem 300 mil empregos de carteira assinada. Isso não é bolinho, não. É muita coisa. Não, lógico. Não, o centro da cidade do Rio de Janeiro, ele conta a história realmente do Rio de Janeiro, como você mesmo tocou no assunto. Agora, o que você acha necessário para o ordenamento público no centro da cidade? Número 1, vontade. Todo mundo sabe que é proibido vender tênis da Nike falso. Todo mundo sabe que o logradouro público não é lugar de fazer uma loja. Então, é só tomar as atitudes esperadas, que agora, graças a Deus, estão prometidas. Essa situação da camelotagem ilegal faliu o comércio da rua uruguaiana inteira. Faliu a rua uruguaiana. Nós temos um shopping que nós administramos na rua do Ouvidor 161, um prédio espelhado, Shopping Passo do Ouvidor. Todas as lojas da praça de alimentação fecharam. Todas me entregaram a chave falando: Dr. Cláudio, com esses camelôs não tem cidade. Por quê? Porque não é que o camelô em si, a pessoa seja má, mas aquela bagunça gera uma sensação de insegurança muito grande. Muito grande. A pessoa se sente insegura de estar caminhando com uma banquinha de camelôs que tu compra o ouro, depois outra banquinha de camelôs que tu compra o ouro. O camelô castrinho que um dia vende pão de forma, no outro dia vende mala e no outro dia vende leite moça. Mas vem cá. Por que cada dia ele vende uma coisa? Será que é o caminhão que foi roubado que tem aquilo naquele dia? Da onde surgiu? Eu realmente me preocupo com essas pessoas que vivem à margem da sociedade, como camelôs, mas eu vejo, não só lá no centro da cidade, mas em outros locais, como aqui no Recreio. Madureira, você... Tinha um comércio tão pujante, agora ali na Edgar Romero só tem camelô. Vai falir o comércio como faliu na Uruguaiana. Então é muito importante. E de onde vem essa mercadoria, né? Todo mundo sabe de onde vem a mercadoria. Exatamente. Tinha a música que dizia que Madureira chorou. Não, ela continua chorando, né? É isso. Agora pior ainda, né? Você não anda na rua em Madureira. Outro dia eu li uma matéria no jornal. Você não anda na rua. Isso traz sensação de insegurança, desordem, a pessoa se sente desconfortável de caminhar no meio daquilo. Agora então foi descoberto, porque eu já sabia há muito tempo, foi descoberto que os camelôs são instrumentalizados por pessoas que são donas dos pontos, dão R$100 por semana para poder ficar no lugar. Quer dizer, o cara se adonou de um espaço público. É isso, e tem que passar o rodo mesmo, infelizmente. O maior câncer da cidade do Rio de Janeiro é a informalidade. Eu fico olhando uma empresa como a Light. Como é que essa empresa vai conseguir cobrar de nós o preço justo se metade da energia dela é roubada por alguém? É difícil do cara controlar. É difícil você imaginar como é que essas pessoas, essa companhia vai sair da recuperação judicial, que fórmula que ela vai ter para poder fornecer luz para mim quando o outro do lado está roubando e ninguém pode fazer nada. Exatamente.
Isso daí é como você diz mesmo, é um câncer. Câncer. E tem metástase que vai aumentando, né? Essas A coisas vão informalidade. aumentando. Toda informalidade puxa para baixo. Camelô significa o quê? Significa que não tem ninguém de carteira assinada. Significa que não tem controle de qualidade. Significa que não tem controle de procedência. Significa que não recolhe imposto nenhum. Ou seja, Há um prejuízo total. É um prejuízo absoluto. É um prejuízo absoluto. E aí falar, mas essas pessoas têm que trabalhar. Olha, Castrinho, quem fala isso não conhece o centro da cidade, não conhece Madureira. Eu outro dia aluguei uma loja e fui visitar o meu inquilino. E próximo à Rua dos Andradas, na frente do meu inquilino, não era um camelô, era um restaurante móvel. Era uma espécie assim de 4 carrocinhas com rechôs, ou seja, igual um balcão de restaurante aquilo, 6 funcionários e 10 máquinas de cartão de crédito. Agora me diga, por que esse cara não aluga uma loja? Eu tenho loja para alugar lá por R$6.000. O cara tem um monte de funcionário, 10 máquinas de cartão de crédito e não pode alugar uma loja? Por que ele não quer alugar uma loja? Porque na loja vai bater o fiscal. Porque na loja vai ter que pagar o imposto. Exato. Porque vai o cara da vigilância sanitária dizer que tem que estar tudo embaladinho com data de álcool. Aí não quer. Ele quer vender aquilo que está ali mesmo e pronto. Então não é todo mundo pobrezinho, coitado, não é bem isso. As pessoas gostam de levar para esse lado, mas na verdade o que ocorre é um império da informalidade que fere e empobrece o Rio de Janeiro mais a cada dia. Ô Castro, além de você, tem mais gente na cidade querendo endireitar tudo? Tem. Nós trabalhamos muito, um grupo de empresários, criamos uma associação chamada Aliança Centro-Rio. Essa aliança, Castrinho, é de proprietários de imóveis na região que, desesperados com a má zeladoria que estava no final do último governo, do último prefeito, sem ser o atual, e desesperador, porque a gente reclamava e nada era feito. A cidade estava esburacada, imunda, muito pior do que está hoje. Então nós sentamos com o prefeito quando ele tomou posse e o prefeito falou para nós assim, olha, vocês estão falando que o centro está um problema? Ele puxou as ocorrências do 1746, para reclamação. Tem 5 reclamações do centro, ninguém reclama. Por que ninguém reclama, Castrinho? Porque ninguém mora. Então não tem a dona Zezé que fica, ei, tem um buraco aqui, eu quero que tire esse buraco. E ligando 100 vezes por dia até resolver. Aí eu falei, vamos nós ser a dona Zezé. Criamos uma associação, temos 2 ou 3 pessoas que circulam o centro da cidade, obviamente, nas imediações da onde os membros têm os seus imóveis, e anotam cada intercorrência, cada problema, cada buraco, cada sinal apagado, cada placa caindo, cada meio-fio derrubado, cada bueiro faltando, anotam, geolocalizam e fazem o comunicado a 1746 e cobram. Então fazem e cobram e entregam para nós um relatório semanal que a gente entrega aos superiores na prefeitura. Com isso, a atuação espetacular do subprefeito lá do centro, muito bom, que tomou posse há um tempo atrás, o Alberto, nós estamos com 82% das ocorrências sendo atendidas semana a semana. Ou seja, o povo é que dá o jeito. O povo tem que olhar. Se a gente não olhar, ninguém vai olhar pela gente. Eu tenho uma frase que eu uso há 26 anos. Não importa o metal que a corrente é forjada, o que importa é que os elos sejam unidos. Sim, é isso. Ou seja, o que falta realmente é o cidadão exercer a sua cidadania, cobrar das autoridades que elas executem para o que elas foram eleitas. É exatamente isso que a gente faz. A gente criou um mecanismo de cobrança. Porque a associação de morador é um negócio que, infelizmente, no Rio, pelo menos, virou um negócio de feudo. O cara é dono dessa associação, o outro é dono da outra. E virou uma empresinha, entendeu? E a associação de moradores, às vezes, na maioria das vezes, não representa aquela população toda. É o que acontece na maioria das vezes. Nós criamos essa associação porque ela olha a cidade, independentemente de... Quem está no governo, quem não está, quem é que está ali, quem não está ali. E com relação... a gente falou muito por aquela parte do meio do centro. E com relação à Lapa? A Lapa,
ela... Eu lhe pergunto isso Sim. por causa daquele... Aonde era o Hospital do Iazerres, Sim. né? Esse novo projeto que está sendo estudado para lá. Sim, onde está o Seguir em Frente, que tá Exatamente. os moradores de rua, né? Fazem uma transição ali e depois vão para o hospital lá em Cascadura, o Hospital Nossa Senhora das Dores, que é da nossa Santa Casa da Misericórdia, e firmamos um convênio com a prefeitura e recebemos todos os moradores de rua lá para tratamento, para serem acompanhados. Certo. É muito importante. Como, infelizmente, por uma razão absurda, o judiciário não permite a internação compulsória de quem, obviamente, não é responsável por si próprio mais. A pessoa... Não tem nem condição de dizer eu quero ir. É isso, essas pessoas, elas precisam de tratamento e é tão óbvio que elas precisam de tratamento. De dignidade, né? Exato. E eu não entendo como é que esse pessoal acha que digno é o cara ficar todo defecado no chão, comendo com a mão uma quentinha que alguém deu e não sentar à mesa com dignidade num local destinado para isso. E ter, inclusive, reconquistar o seu amor próprio para poder se colocar até para o emprego. Exato. É óbvio que tem que haver a retirada compulsória das pessoas que não são mais capazes de responder por si próprias. Essas pessoas têm que ser retiradas da rua, porque senão nós estamos, na verdade, cometendo uma crueldade com a cidade, e com o cidadão e com essas próprias pessoas. Exato. É um absurdo. Aqui, às vezes, eu pego o meu Instagram e falo País dos Absurdos. Porque realmente nós temos muitos absurdos. Não, tem provimento de órgão federal dizendo que o simulacro de residência do morador de rua, ou seja, quando ele amarra um colchão e vai morar dentro do colchão, em logradouro público, é o domicílio dele, não pode ser revistado pela polícia, porque aquilo ali equivale ao domicílio dele. Quer dizer, já passou a ter alguém que diz que existe domicílio em logradouro público. Exatamente, realmente. É o país dos absurdos. Você tocou agora sobre a Santa Casa de Misericórdia. Sim. Tem pouco tempo que você entrou para a Santa Casa de Misericórdia. Hoje eu integro a mesa da Irmandade. A Irmandade completa 442 anos. Agora no dia 24 de março. Olha. E o nosso provedor, o Dr. Francisco Horta, me convidou para assumir toda a parte imobiliária da Santa Casa. E eu aceitei de muito bom grado, sou católico praticante, e a Santa Casa, para mim, é uma das obras mais bonitas de misericórdia que já existiu. É uma instituição iniciada por um santo. Exato. Né? O Zé de Anchieta, um negócio realmente espetacular. E que veste os nus, atende os pobres há 442 anos. Então, como é que a gente não vai tratar o patrimônio que foi doado por pessoas que se esforçaram tanto para doar, para que a instituição pudesse se perpetuar? Como é que a gente não vai tratar isso da maneira mais profissional e da maneira mais inteligente, né? Então, nós estamos atuando aí na Santa Casa da Misericórdia, um dos chapéus que o amigo aqui está vestindo agora, dentre vários outros. Eu admiro, vou te ser sincero, eu admiro muito o que você faz, porque é uma doação sua, uma doação pessoal, não só empresarial. Sim, mas ele tem não sei quantos mil imóveis, mas ele é rico. Não interessa se ele é pobre, se ele é rico, se ele é qualquer coisa. O que interessa é essa doação sua que eu vejo. Sim. Eu já fui lá na igreja. Na Lapa dos Mercadores. Na Lapa dos Mercadores, que é uma graça. Eu amo aquela igreja, aquela escultura toda, sabe? Muito bem. Não, e o cerimonial. E aquela imagem que caiu da torre só quebrou 3 dedos. Sim, 2. 2 dedos. Tá? Aquela bala que foi aqui. Sim. Derrubou. Então eu fico assim, eu digo, porque tu é novo, 40, enfim. 42 anos. 44. Pois é, Quaquá. Então, sem ser o de Maricá. Não, lógico, pelo amor de Deus. Não vamos misturar as estações. Não. E eu admiro muito por isso. Eu fiz questão e te agradecer de ter vindo, de convidar você aqui para o nosso podcast, porque é muito importante tudo que você falou e está falando sobre o nosso Rio de Janeiro. Eu sou carioca há 83 anos. Sim. Você nasci no Riachuelo, imagina.
Depois fui para Vila Isabel. Eu até brinco que eu tenho um amigo nosso, que é da Vila Não Vacila. O Mário. Mário, que é da banda da Barra. Ele também é de Vila Isabel. Diz quem é da Vila Não Vacila. Estudei no colégio militar e, vamos dizer, caí na vida quando fui para as artes e tudo. E era um Rio de Janeiro tão lindo, tão gostoso, sabe? Que A dá gente muita tem que saudade. reconquistar esse Rio. E eu vejo você, eu tenho ido lá para a Rua do Ouvidor, eu tenho sabido de todas as reconstruções que vocês estão fazendo, e isso me deixa assim contente, porque eu sei que os meus netos ainda vão andar numa cidade maravilhosa. Não, vão sim. Eu acho que mais e mais pessoas têm aderido ao movimento de valorizar a cultura. Ela falou da Lapa. Você vê, a Lapa hoje ela se divide muito entre a área lá da Mendes Sá e a área da escadaria do Selarón. A área da escadaria do Selarón tem começado a bombar. Eu, uma vez, recentemente, há uns poucos anos, eu comprei um imóvel lá. Falei, você é maluco comprar um outro cangalho velho desse? Nós compramos 2 imóveis, restauramos os 2 imóveis, alugamos. O restaurante do cara ficou lá 4 anos, não deu certo. Aí falaram, agora o cara vai sair, você vai ver só. 10 dias vazio só o imóvel ficou. Um dos principais bares do Rio de Janeiro, que é o Chimeninho, alugou, vai fazer uma filial linda lá do lado da escadaria. Quer dizer, é um lugar óbvio. As pessoas têm preconceito com o centro da cidade, porque assistem matérias dessas televisões que querem mesmo é que o Rio de Janeiro se afunde. Exatamente. E não percebem que o crime não é a regra. Nós temos ali a região da Praça 15, região da escadaria do Selarón. Vou lá, ando por lá todos os dias. Tem alguma coisa, como tem Paris, como tem São Francisco, não é uma criminalidade aquela da beira da favela, aquele negócio do fuzil, que é uma coisa que realmente é um problema grave que a nossa cidade que tem. nos agride. E que esse sim é mais difícil. Mas os esforços do batalhão, do 5º Batalhão, do comandante Silvio no centro da cidade, tem gerado resultados fantásticos. A ajuda da nossa Santa Casa. A nossa Santa Casa ofereceu um posto para eles terem lá na Santa Luzia. Hoje tem 150 policiais no posto da Santa Casa, na Santa Luzia. Usa o espaço da Santa Casa graciosamente, ideia do nosso provedor, e trouxe uma segurança enorme. Então a gente tem uma segurança muito boa na região da Praça 15, até umas 8 da noite, temos uma segurança muito boa. Depois é aquela história, começa a esvaziar. Aí também não posso dizer, numa cidade com tantos problemas como a nossa, pro guarda ficar lá quando não tem ninguém lá. É complicado, porque por isso que eu acho que essa ideia de trazer moradia pro centro, do Austin Fajardo, grande urbanista, que foi o secretário de Planejamento que deu início a tudo isso, essa ideia é espetacular, porque nós temos uma infraestrutura que só funcionava de 9 às 17 horas. De segunda a sexta. De segunda a sexta, mas tá paga lá. Por que não usar essa infraestrutura 24 horas por dia? É como São Paulo. São Paulo se mistura. Os escritórios e as residências. E aqui não se mistura porque algum imbecil fez uma lei nos anos 60 proibindo residências no centro. E essa lei teve que ser revogada nos anos 90. Por isso Olha que só. Meus pais moraram, que eu sei, não era nascido na beira-mar ali. Exato. E, aliás, lindo morar na beira-mar. Imagina, a vista Agora, maravilhosa. o centro tem que combater a informalidade. Porque o camelô e a invasão de imóveis Acabam com tudo. são um câncer na região. Exatamente. A invasão de imóveis, Castrinho, é onde se dão a maior parte das ocorrências policiais. Numa invasão de imóveis, na mesma invasão de imóveis, na rua Visconde Inhaúma, tem queixa policial por Maria da Penha, tráfico de drogas, Olha só. mercadoria roubada, receptação, compra de ouro e maus tratos a animais. Na mesma invasão. Ou seja, o que falta na realidade também é a fiscalização. Eu reconheço que é difícil, porque está de porta fechada. Como é que vai, Exatamente. no mundo de hoje, entrar... Não, as leis hoje tem nos cerceiam de uma tal forma que você não sabe nem como agir. As pessoas reclamam de polícia
Mas eu, se fosse ela, trocava essa reclamação. Vamos reclamar de legislador e de juiz, porque a polícia prende o mesmo cara 60 vezes. Vocês viram o crime em Copacabana? Exato. Que o cara matou a moça na praia, o cara tinha, sei lá, 50 passagens pela polícia? O rapaz que foi assassinado aqui no Recreio, Como é que pode um ele negócio tinha desse? 10 passagens. O que a polícia tem que fazer? Prender o cara 55 vezes? Para pra pensar. Exato. Quanto custa prender a mesma pessoa 55 vezes? E como fica a cabeça do policial que olha e diz, Não não, é de possível, novo, de cara, novo. de novo. Esse já é cliente. Isso daí, Eu já escutei isso. Isso daí tem que ser mudado de qualquer maneira. A porque- saidinha tem que ser mudada. Tem, parece. Vamos ver. Eu tenho muita fé que o futuro se ajeite. Olha, a única vantagem que eu vejo nos dias de hoje, politicamente, é que sempre que o negócio vai para um extremo, depois acaba indo para o outro, entendeu? E aí, no meio do caminho, a coisa melhora. Eu vou estar falando aqui agora, eu me lembrei do meu pai. Meu pai foi pintor, ele foi publicitário, depois pintor, e membro de júri, depois cadeira 43 da Academia Nacional de Belas Artes. Você falou na Santa Luzia, ele pintou, fez um quadro daquela igreja, deve estar na mão de alguém que... E o Arco do Teles. Ah, sim. Ele também pintou, me lembrei, você falou agora, me lembrei dele. Ele ia para a cidade com aquela maletinha, sentava e pintava ali, sabe? Às vezes ele dizia para mim, ele ia no Caju para fazer marinas, né? E ele dizia, meu filho, eu peço uma cerveja, eu tenho que abrir e botar a mão em cima, porque senão a mosca toma antes de mim. Sim. Entende? Então essas coisas me lembrei muito. E estou aqui muito, mas muito contente de ter trazido você. É uma alegria. Eu quero juntar com você e com outros uma ideia que nós tivemos agora no início, fazer um documentário sobre essas igrejas antigas que nós temos no centro da cidade. As nossas igrejas, Castrinho, não ficam nada a dever às igrejas de Lisboa, às igrejas da Europa. Nada. Temos igrejas belíssimas. O turismo religioso é uma coisa altamente lucrativa. Nós não apostamos exploramos R$1 nada nisso. Não apostamos R$1. E também precisamos melhorar a imagem dos lugares. Porque a gente... Eu vejo muito... Um dos meus chapéus, eu sou controlador do Jornal Diário do Rio. E a minha maior diversão na vida... Dizem que nunca se deve fazer isso, mas a minha maior diversão na vida é ler os comentários das matérias que o jornal publica. Eu leio comentários de madrugada. Se eu estou com insônia, eu leio os comentários. E os comentários das pessoas são absurdamente pessimistas com relação à cidade. E a cidade não é tão ruim quanto essas pessoas pintam. Se você publica uma matéria, abriu um novo restaurante em Copacabana, os comentários são: vai morrer na rua se passar na frente. Não, isso é lavagem de dinheiro. Todo mundo agora diz que qualquer comerciante que abre um negócio é lavagem de dinheiro. Quando a gente vende um empreendimento inteiro, por exemplo, nós vendemos um empreendimento, algumas unidades no empreendimento do Opportunity, que foi feito onde era o antigo Hotel São Francisco, na Visconde de Inhaúma. Vendemos 95% das unidades. Olha só. Em 5 horas. Meu Deus. 5 Comentários das pessoas. Lavagem de dinheiro, é para política, para não sei o que. Não. Para começar, nenhum foi vendido para político. Foi vendido para pessoas que normais, famílias, que quiseram comprar. Investir. O pessimismo, o Brasil, ele tem tanto problema com esse negócio de política que as pessoas ficaram muito para baixo, pessimistas. E não é assim. Não é assim. O Rio de Janeiro tem seus problemas, mas ele tem muita coisa bacana acontecendo. No mundo. Como todas as cidades grandes. Toda cidade grande tem problema de cidade grande. Exatamente. Se você tem uma lei que não permite tirar o mendigo toxicômano da rua, você não vai tirar o mendigo toxicômano da rua. Então, se você não vai tirar, o que vai acontecer? Com o sectário, lógico, ele vai continuar na rua, né? É o que é ordem, né? A ordem, você fala muito de desordem urbana. Desordem urbana é um problema. E o brasileiro tem um problema, que o carioca também tem. Sempre que você traz um problema à baila, o cara traz outro. Então você fala assim, esse camelô tá aqui vendendo corrente de prata roubada. Mas o político tá roubando. Mas e daí, o que tem a ver com isso?
Não interessa. A gente O brasileiro tem que criou aquele problema. Mas o brasileiro tem uma mentalidade revolucionária, no sentido de temos que ter um Brasil novo, tudo tem que mudar. E aí diz assim, para eu mexer nisso, tem que corrigir aquilo. Não. Corrija aos isso, poucos que você vai chegar lá. Eu nunca vi um prédio, uma escada, ser feita sem fazer o primeiro degrau, para poder passar para o segundo degrau. Mas veja... Agora, fazer todos ao mesmo tempo não dá. Mas, Andréia, a mentalidade é essa. Você tem, como eu tenho vários empregados, às vezes você chama a atenção do cara. Isso é mentalidade do brasileiro e do carioca. Amigo, você está chegando atrasado todos os dias nessa semana. Mas fulano também tá. Amigo, eu não estou falando de fulano. Eu estou falando de você. Isso ocorre em todos os problemas que você trata. Você não acha que isso também é devido a uma má educação, uma falta de cultura que já veio vindo? Eu acho que é mentalidade revolucionária. Todo cara que vai ganhar para presidente diz que vai fazer um Brasil novo. Ninguém vai fazer um Brasil novo. O Brasil novo não existe. O que existe é ir corrigindo os problemas aos poucos até que eles sejam menos do que hoje. O que existe é voltar a ter um Brasil velho, gostoso como sempre foi. É isso. É isso. É corrigir os problemas conforme eles aparecem, mas as pessoas têm essa mentalidade que tem que ser tudo ao mesmo tempo. É sempre assim. Não, é igual quando você fala com um político e ele diz, você vira para ele, o que você vai fazer na sua plataforma? Ele vai fazer tudo. Saúde, educação, emprego, né? Quem é contra a saúde, educação e emprego? Né? Pois é isso, exatamente. E olha, eu só conheci um Deus. Vários. Pois é. Eu não conheço ninguém que faça esse milagre. Xará, vamos fazer um esforço, vou juntar contigo, para nós fazermos documentário sobre as lindas igrejas. Vale a pena. E vai atrair muita gente. Tá bom, mas você vai me ajudar nessa. Claro. Eu tô te cobrando, porque você já está ali. Sim, certo? sim. Eu acho que é um troço perfeitamente possível de ser feito e que vai atrair muita gente. E parabéns por você ser esse jovem que você é. Eu não sou mais tão jovem assim, André. É sim. É sim, não se desmereça, porque você é um jovem com uma cultura vastíssima e com essa vontade efervescente de melhorar o ambiente e a cidade que você vive. Agora, gostaria muito que outros empresários fossem e se espelhassem em você. Meu pai dizia uma coisa que ele tinha toda a razão. Ele dizia, meu filho, a cidade tem que ser boa, não é por a gente amar o próximo, não é para nós mesmos. Se a gente escolheu essa cidade para viver, cada dia que ela piora para mim também. Agora eu vou descobrir uma coisa aqui. Isso quando foi garoto, não foi fácil. Quando você era garoto não era fácil não, né? Pulava muro, subia. Fazia umas bobagens. Mas não era tanto assim, não. Até que eu era mais quieto. Você perguntar pra minha mãe, vai dizer, eu era influenciável. Hoje eu não sou curioso. Eu tô falando isso porque você aqui... Tudo em casa, Castrinho. Né? Tudo em casa. Essa aqui é no banheiro, outra foi na sala. Meus pais tinham coleção de coisas de mármore. Eu tenho um dedo que saiu. O dedo foi destacado do pé, porque caiu uma coluna de mármore em cima. É tudo aventura dentro de casa. Ô, Xará, olha, muito obrigado mesmo por você ter vindo. Ter dado a honra. Não, é uma alegria. Tá? E vou continuar visitando a igreja Nossa Senhora da Lapa dos Mercadores. Isso, @Igreja Lapa dos Mercadores. Aproveitar a audiência para curtir o Instagram da igreja, que essa igreja é moderninha, tem Instagram. Olha, parabéns. É isso aí. Obrigado por essa cabeça gostosa que você tem, tá entendendo? Obrigado pelo esforço que você faz, é como você diz, pelo Rio e para nós. É claro, com certeza. E aqui deixar a despedida aí para você, André. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a Bruna, o empréstimo do marido. Um beijo, Bruna. Um beijo a você, Cláudio, que realmente hoje foi, como eu disse, foi uma honra ter você aqui. Aprender um pouco contigo, porque por mais que eu seja mais velha do que você, eu acho que a gente sempre aprende, a gente vai morrer aprendendo. E obrigado por mostrar que ainda vale a pena lutar por essa cidade. Vale sim. Agradeço muito a vocês pela oportunidade e disponham sempre.
Pode deixar, estaremos lá. Meus amigos, vocês viram uma coisa gostosa, que é quando você encontra alguém que ama esse rio e faz bastante por ele. Não percam nosso castrinho. Molhando biscoito. É isso aí. Beijo para vocês, beijo, cara.